Senhor Jesus, ilumina nossa vida para que possamos dar frutos bons. Queridas irmãs e irmãos, hoje nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso do 24 ao 43, que vai nos dizer: Naquele tempo, Jesus contou uma parábola à multidão. O reino dos céus é como o homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranque também o trigo. Deixe crescer um e outro, até a colheita. No tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixe para ser queimado. Recolherás também agora o trigo em meu celeiro. Jesus contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega, semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem seu ninho em seus ramos. Jesus contou-lhe ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega, mistura com 3 porções de farinha, até tudo ficar fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábola. E as multidões nada lhe falava sem usar parábola, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábola. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se e disseram: Explica-nos a parábola do joio. E Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido, queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecarem e os praticar o mal. E depois o lançará na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do Pai. Quem tem ouvido, ouça. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, toda a liturgia desse dia nos convida a gente interiorizar esse convite de Deus a olharmos o mundo a partir da sua ótica, da sua lógica, e não a lógica do mundo. Olharmos o mundo a partir do olhar de Deus. A primeira leitura, a gente percebe no livro da sabedoria que nos fala de um Deus que ele é grande, de todo o poder, de toda a glória, mas ele é misericórdia
e compaixão para com todos. O ser humano, ele cuida do ser humano com o coração. A segunda leitura, a gente tem essa segunda leitura da Carta aos Romanos de São Paulo, que vai dizer que o Espírito vem em socorro das nossas fraquezas. Isso é muito belo, que muitas vezes nós não sabemos nem o que pedir, mas é o Espírito, ele vem em nosso socorro. Diante das nossas necessidades, das nossas dores, ele vem em nosso socorro. E precisamos estar aberta a acolher este caminho, esta vida plena de Deus em nossas vidas. O Evangelho nós temos mais uma vez, um Evangelho longo, porém, Jesus explica o próprio Evangelho, Porque quando os discípulos pedem para explicar a parábola do joio, ele já está explicando por si mesmo. Não precisa de outra explicação, porque o próprio Jesus explica esta parábola. O que Jesus nos ajuda a compreender é que no seu reino não há espaço para bons e maus, mas para pessoas que queiram crescer, amadurecer, na fé, na experiência de Deus. Jesus nos conta essa experiência do reino, que tem oportunidade, todos têm oportunidade, de crescer, de amadurecer, de ser pessoas semelhantes àquilo que Deus nos chamou a ser. Imagem e semelhança de Deus. Peçamos ao Senhor que, como cristã, sejamos como esse fermento na massa, que ajuda a transformar as nossas realidades. Que sejamos essa pequena semente de mostarda, porém que pode crescer na graça de Deus, no amor de Deus. E nos coloquemos na sua presença, no seu amor, para viver a sua misericórdia. E fiquemos na presença desse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Minha querida irmã, meu querido irmão, desejo um abençoado início de semana, que a gente possa estar passando este Evangelho. Agradeço todos vocês que já nos escutam, em nossas reflexões, que transmitam esse Evangelho para outras pessoas, que deixem aí seu comentário, seu like e vamos evangelizar juntos. Um abençoado dia.